bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Vocês estão vendo aí essa semana que eu tô destruída, né? Por causa dessa alergia. Então eu já peço desculpas para as pessoas. Eu tenho feito entrevistas, tossindo bastante, mas eu tô já no antibiótico, mas tá difícil. Então, mil perdões, meus leitores, seguidores, até o meu tom de voz está bem mais baixo. Então, eu vou manter esse ritmo, tá? Bom, a gente vai bater um papo aí sobre ansiedade com a escritora nacional Valéria Ganda. Ela que já tá até na live, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Valéria, querida, se você estiver na live, sinaliza pra mim, tá? Por favor. Ah, ela já tá aqui. Peraí, gente. Peraí. Instagram diferente. Já aceitei. Estou vendo. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Obrigada. Que coisa boa ter você no meu projeto nesse mês de agosto. Muitíssimo obrigada, tá? Nada. Só vou fazer uma pequena correção. É que eu te mandei o outro material para sortear, mas a gente vai falar sobre o meu material de luto. Que eu te mandei o resuminho de luto. Você tem ele aí? A capa física dele? Sim, eu te enviei os dois, só que os dois são para sorteio, mas hoje eu vou falar sobre o luto. Tudo bem. Mostra pra gente a capa do seu livro. Deixa eu mostrar ele aqui. Vou mostrar. Ai, essa capa tá linda, né, gente? Vamos combinar? A vida após a partida de quem amamos. Olha, hoje o dia foi todo emocionado. E a gente ainda vai falar sobre um assunto que mexe com as pessoas, né? Que é o luto, né? A perda, esse sentimento que deixa a gente mexido mesmo. Então, vamos lá, respira fundo, vamos lá, gente. Valéria, querida, você é de qual lugar do Brasil? Eu moro em Pomerode, Santa Catarina. Santa Do ladinho de Catarina. Blumenau. Blumenau é mais conhecido, né? Ai, que delícia, Blumenau, gente. Blumenau é uma delícia também, né? Você conhece o Rio? Não cheguei aí ainda. Conheci. Não? Ah, esse ano vamos ter Bienal. Você pretende vir? Não sei se vou conseguir ainda. O meu sonho é ir para o Rio, quero conhecer lá, né? Mas ainda esse ano acho que eu não vou, não. Estou com outros projetos ainda e cursos. Eu vou para São Paulo daqui 2 semanas, mas talvez o Rio eu deixe para ano que vem mesmo. Muito bem, teremos então a oportunidade da gente se conhecer pessoalmente, né? Mande mensagem. Agora, eu tô aqui com o teu livro, né? Você mostrou. O teu livro, ele tá como se tivesse em caderno, é isso? Não, por enquanto ele está só digital ainda. Não, você mostrou aí pra gente agora o teu sim. livro. Ele tá com... Qual é o nome daquilo, gente? Na lombada, exatamente. É como se fosse um caderno, né? É como se fosse um caderno, um diário, né? Depois eu já vou explicar por que eu fiz ele assim, nesse formato. Eu imprimi esse modelinho para mim, né? Porque ainda ele está digital, somente no digital. Mas mais para frente o projeto é fazer ele impresso também. Ah, agora eu entendi por que ela fez isso. Agora sim.
Valéria, a vida após a partida de quem amamos. Esse seu livro, você publicou ele o quê? Esse ano? Aham, eu tô com ele publicado há 2 meses, vai para 3 meses agora. Então é bem 3 pouquinho meses. tempo. É um recém-nascido no mercado, né? Mas ele não é a tua única obra publicada. Você tem outro livro também, não tem? Sim, tenho de ansiedade e estou finalizando um material também para relacionamentos abusivos. Porque eu também atuo como terapeuta, né? Então são as 3 frentes que eu atendo hoje, né? Relacionamento abusivo, o luto e a ansiedade. Nossa, é um combo aí de assuntos carregados, né? Sim. Por que você escolheu esses temas, essa área para trabalhar? Então, vamos lá. Conforme eu venho atendendo, eu já percebi que muitas pessoas que me procuram sempre têm o mesmo problema. Então, foi onde eu decidi me especializar nessa área de atendimento. Porque daí você tem uma maior entrega, né? Do que deixar muito amplo os teus atendimentos. O luto, principalmente esse material, eu fiz devido à perda do meu pai. Agora, dia 18 de agosto, completaram 2 anos, né? Por isso que ele é recente. Porque eu consegui fazer um material há pouco tempo, né? Devido à minha experiência, tudo que eu vim vivendo e passando na época, depois da morte dele, então eu consegui desenvolver esse material. A experiência, né? Eu nunca tinha perdido alguém com tanta proximidade, né? E então, toda a experiência que eu vivi nesse tempo, eu decidi transformar em algo que eu pudesse compartilhar com as pessoas que também passam, né? Pelo processo de luto. Então, esse material, ele é o meu queridinho, porque eu fiz ele de uma forma de transformar a minha revolta, a raiva que eu sentia, né, todos aqueles sentimentos que envolvem a perda de alguém, em algo bom e que eu pudesse transmitir para as outras pessoas, né? Especificamente, esse é o meu queridinho, foi a minha experiência de vida, né? Nossa, quer dizer, você já tem uma bagagem literária, emocional, experiência com perda, tanto no lado pessoal e como no lado profissional, já que você lida com pessoas que também passam por esse processo de perda. Então, você está lidando diretamente com isso. Sim. Como é que você se blinda quando lida com pessoas com essa carga emocional que é perder alguém? O terapeuta, ele aprende várias ferramentas da gente se colocar de fora, né? A gente se dissocia do que está acontecendo. Então, a gente não vai se envolver com a situação. Mas a gente costuma atrair clientes que estão passando por situações que a gente também já viveu. Então, a gente quando você tem a experiência e a carga emocional vivida, você consegue atender a pessoa de uma forma muito mais completa, né? Esse e-book, como que aconteceu o processo comigo, para eu poder explicar? Quando eu estava vivendo essa dor toda do que aconteceu, um breve resumo, foi uma morte inesperada dele, porque ele sofreu um acidente de trabalho, né? Então a pessoa saiu para trabalhar e não voltou mais, aí tu fica naquele choque por um bom tempo, né? E eu vim vivendo aquilo, passando a dor, e quem perdeu alguém sabe que a gente fica meio assim, qualquer coisa que acontece a gente já fala, se a pessoa estivesse aqui, ela ia falar isso. Se a pessoa estivesse aqui, ela faria aquilo, entendeu? E com o tempo, no começo as pessoas ficam ali chocadas com a situação, ficam com pena, querem te apoiar, mas depois é meio que vida que segue, né? Vida que segue. Só que para você não é assim. Para você que perdeu a pessoa, não é vida que segue. Isso leva um tempo. E o processo do luto ele é muito individual. Então, você vai viver ele no teu tempo. Muitas teorias existem, né? Depois de um ano já está tudo certo. Algum tempo depois vai ser até cobrado, né? Já chega, né? Já está chorando muito tempo, já. Então, não é assim, entendeu? E eu senti isso na pele, porque quando eu vi, eu falava dele.
quando eu vi, eu tava falando dele de novo, né? E as pessoas meio que começam a ficar meio sem jeito e já corta o assunto, muda de assunto. E aí você começa a se ver cada vez mais sozinho nesse processo, né? Até porque mesmo dentro da própria família, né, irmãos, e cada um tem o seu jeito de lidar com a situação. E aí você meio que também se sente sozinho, porque esse ali, um já tá feliz passeando, você não consegue. O outro tá, sabe, e você não consegue. Daí tu pensa, nossa, é muito diferente um irmão do outro, né? E, e aí foi quando eu percebi que realmente é solitário, tu tem que viver isso sozinha. E aí eu mesma fazia isso comigo. Como eu sou terapeuta, né, eu tenho várias ferramentas, e eu fazia isso comigo mesma, além de eu ter estudado muito sobre o luto, porque eu não tinha vivido isso ainda. Então eu fui buscar, estudar para me curar, né, para curar a minha dor. E aí a escrita terapêutica foi uma delas, né? Porque como não tinha muito com quem eu falar, porque eu já estava até me achando chata, né? Tipo, acho que a pessoa não quer mais falar sobre isso comigo. Então tu começa a escrever, vou escrever para poder pôr para fora tudo que eu estou sentindo, né? E nesse processo todo, depois eu tive a ideia de escrever um material, porque eu pensei, isso deve acontecer com muitas pessoas, porque ninguém quer ficar falando de quem faleceu, né? As outras pessoas não têm muito a ver com isso. E aí eu fiz um material para poder ajudar as pessoas a passarem por isso. Porque o que acontece? Você receber a notícia de que uma pessoa faleceu, uma pessoa que você ama, muito próximo, faleceu, é um choque. E um trauma, ele se desenvolve a partir do momento que você tem um momento de emoção intensa. E toda vez que acontecer algo parecido, que com você, que te lembre aquela situação, você vai guardando aquele sentimento. E guardar sentimento a longo prazo vai trazer doença física, porque a dor no corpo é o último estágio, né? Tudo começa no emocional. Então, eu fiz esse material para que a pessoa possa realmente pôr para fora o que ela sente, porque a longo prazo pode se tornar, sim, uma doença física, né? Alguns dias atrás, uma conhecida minha veio falar comigo, o meu tio faleceu, e aí eu perguntei, nossa, o que aconteceu e tal? Daí ela falou, desde que a mãe dele faleceu, há 10 anos atrás, ele começou a beber, e cada vez bebidas mais fortes, até agora que ele morreu. Então, ele nunca saiu do luto, nunca saiu, entende? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Existem pessoas que não conseguem superar a perda de um ente muito querido. A gente tem ali um período que é óbvio, gente, se a gente perde mãe, pai, se a gente perde um cônjuge, a gente está ali sofrendo, vai sofrer uma dor que não passa. Só que talvez existe um nível aí que a pessoa não supera. Ela definitivamente não supera a perda. Como é que se define esse processo emocional da qual o luto não passa? Ela vive constantemente no luto. Como que a gente pode definir esse processo? Como lidar com pessoas que não saem do luto? O primeiro passo tem que trazer um entendimento, né? Dentro do próprio book eu falo um pouco sobre isso, que é o apego. Porque, por exemplo, se você perde o esposo, né, a esposa, uma parte da tua identidade foi embora. Então, você fica, quem sou eu agora? Por um bom tempo você fica assim. Então, você tem que trazer um entendimento disso. Por isso que é bom a pessoa procurar terapia, para te ajudar a sair disso. Porque quanto mais você vive aquela dor, você vira a dor. Você vai se tornar a dor depois, você se torna o luto, né? A pessoa vai passar anos falando de quem partiu, né? Então, você precisa trabalhar isso e ter esse entendimento do que é o apego. O apego é quando você acredita que a pessoa, né? Isso também serve para bens materiais e tudo, mas agora a gente está falando especificamente de pessoas, né? Eu acredito que eu sou essa pessoa porque eu tenho essa do meu lado. E quando ela vai embora, o que sobra, né? Então, uma parte sua foi embora. Então, um dos caminhos do luto é você se redescobrir. Depois de toda a dor que você passa, chega um momento que você vai ter que se redescobrir. Quem sou eu? E quem eu quero ser daqui para frente? Qual vai ser a minha nova identidade? Né?
história eu vou escrever? E outra coisa, o que eu vou guardar do meu ente querido? Porque a gente começa a se sentir culpa. Ai, porque teve aquela vez, eu gritei com a pessoa. Talvez, aquela outra, não sei quantos anos atrás, eu fui estúpida. Aí tu chora, chora, chora. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Né? Você sente culpa por tudo. Até que isso passe, tu entende que é normal, isso acontece, cada um tem sua personalidade, você acaba tendo, às vezes, um atrito ou outro com as pessoas que vivem com a gente, né? Mas isso não é motivo para se sentir culpa, né? A gente tem que olhar para as boas memórias, lembrar do que foi bom e agradecer por todo o tempo que aquela pessoa esteve com a gente durante a vida, né? Então, assim, é o entendimento que a gente precisa buscar mesmo, né? Para sair daquele looping, né, do sofrimento, porque aí a pessoa fica presa no passado e a tendência é o quê? Depressão. E aí, depois da depressão, começam os sintomas físicos, né? Pois é, você tocou nesse ponto que é fundamental. As pessoas não acreditam. Gente, o emocional adoece o físico. Você pode ter... A gente vê casos de pessoas que nunca fumaram, morreram com câncer de pulmão. Você vê gente que nunca bebeu e desenvolveu uma doença no fígado. Você vê, isso são emoções contidas. Cada órgão acumula emoções que a gente não consegue lidar. Isso tem um estudo, eu fiz há muitos anos atrás, eu não lembro mais o nome. Os órgãos, cada órgão que a gente tem, puxa, acumula essas emoções que a gente não sabe lidar, não sabe resolver. Então, o fígado acumula a tua ansiedade, o rim acumula coisas que você viveu a vida. E tem cada dinâmica ali do teu órgão físico relacionado às suas emoções. Então, sim, cuidar das emoções é fundamental. E óbvio, gente, ninguém gosta de perder gente que a gente ama. A gente quer que dure para sempre. Mas não é assim que funciona. E, Valéria, já que a gente está entrando um pouco mais a fundo nesse assunto, quais são os tipos, né, de luto, se é que existe tipo de luto que a gente pode falar, as fases dos lutos que uma pessoa vivencia? A gente começa pela primeira fase, que é o choque, né? Tipos de luto a gente não pode meio que classificar, né? No meu contexto, no meu entendimento, a gente não pode classificar, porque cada um vai viver da sua maneira, com a sua carga de vida, né? A gente costuma falar que cada um enxerga o mundo com os seus óculos, né? Então, por isso que eu comentei antes, cada irmão vive de um jeito, né? Porque cada um sente de uma forma diferente, né? Então, a primeira fase é o choque, porque você não espera a notícia. Às vezes, mesmo a pessoa estando doente, você vai ter um choque, né? Porque aí a realidade bate a porta, né? Mas o choque, por um lado, é até saudável, porque te anestesia naquele momento. Então, tu fica naquele, digamos assim, anestesiado na situação no começo, né? Depois, a gente vem para a parte de um certo caos, uma negação de sentimentos, raiva, tristeza, não é possível, isso aconteceu, não aconteceu. Mas, assim, a gente tem que entender que as fases não são vividas assim, 1, 2, 3, 4, não é na sequência, porque você pode estar numa outra fase mais à frente, já quase tipo, eu tô me conformando, aí de repente acontece algo, sei lá, um sonho, tu pode sonhar com a pessoa, e aquilo volta tudo de novo, tu pode encontrar alguém na rua e a pessoa começa a puxar esse assunto e você tem que falar disso de novo. Várias coisas podem acontecer que te faz voltar, né, ficar andando como uma montanha-russa, né, nas fases. Depois, se a gente for olhar em sequência, vem um certo isolamento porque você quer ficar sozinho, você precisa ficar sozinho, né, descansar, porque você fica um bom tempo sem comer. Eu fiquei muito, meu Deus, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, nada. Então,
Depois que vem a parte da reconstrução que eu comentei antes, né? Tu tem que se reconstruir, né? Quem você vai ser agora, né? Qual vai ser a tua nova identidade, né? E por último, depois a cura, uma esperança de um outro caminho que você vai trilhar, né? O que você vai fazer da tua vida, como que vai ser, como que você vai lidar com essas memórias. Então, você fica transitando, um vai e volta, né? Se eu for botar na ponta do lápis, eu passei 1 ano e meio chorando todo santo dia. Eu chorava todo dia. Ou era antes de dormir, ou era quando eu acordava, e assim ia, né? Agora, tipo, tem um tempinho já que eu já consigo não chorar mais, né? Mas, assim, é bem difícil você passar por essa fase, né? Então, você realmente chega a pensar assim, a vida não tem sentido nem, a vida ficou cinza. Tu olha as coisas. Eu saía e quando eu ia comer alguma coisa, não tinha graça. Ou eu me sentia culpada. Como é que eu vou comer isso se ele não tá mais aqui para comer também? Por que eu tô rindo? Eu ria das coisas, de repente eu parava e eu ficava, meu Deus, eu tô rindo. E ele nem tá mais aqui. Então tem umas coisas bem estranhas que acontecem com a gente nessa fase. E aí você tem vários pensamentos, várias ideias, e você fica raiva, daí volta, e daí você fica triste. É um misto, assim, ó. É um tumulto, né? Essa parte da raiva, eu acho que é a pior. Porque a negação, você não aceita que aquela pessoa morreu. Então você se revolta com tudo. Inclusive com pessoas que estão ao seu redor, que te amam, que querem te ajudar. Só que você está com tanta raiva que você não consegue. Você está desnorteada. Você quer de volta e você não tem. Você não aceita e você não tem. Você tinha planos e você não tem mais. Então, assim, essa fase do luto, né, a não aceitação, a raiva, isso, gente, vai gerando outras coisas dentro da gente que quando vê, ou a gente está literalmente dentro de uma areia movediça de dor, porque é só dor, é dor para todos os lados, ou você realmente procura uma ajuda. E aí entra esse ponto, Valéria, a pessoa que quer superar a perda de alguém, que luta para acordar de manhã, por exemplo, para voltar à vida normal. Como que a gente passa por esse processo da melhor maneira possível? Se é que a gente pode fazer isso. É procurando uma ajuda especializada, é fazendo coisas que a gente gosta. Como é que todo esse processo diário ajuda uma pessoa enlutada? Então, como eu escrevi o e-book, foi bem para ajudar a pessoa nesse sentido, porque não é todo dia, todo santo dia que você tá mal, né? Tem dia, claro, você vai trabalhar, você faz as suas coisas. Aí do nada você desaba, né? Então, o que acontece? Qual é o caminho, né? Primeiro, a pessoa tem que sentir nela. Eu tô muito tempo sofrendo, porque assim, você vai sofrer, você vai passar pelo luto, né? Mas você tem que saber olhar para isso. Porque se você está muito tempo já, e chega uma hora que você quer sair disso, né? Não aguento mais ficar assim, não, ele não vai voltar, a pessoa não está mais aqui, ela não volta mais, o que eu vou fazer para continuar? Então, se você sente, se a pessoa sentir que está muito tempo nisso, sim, o ideal é procurar um terapeuta para que possa aliviar esse sentimento, né? E dentro do e-book eu fiz várias atividades que eu vou deixando para a pessoa, e tem um espaço para ela escrever, caso ela queira, né? Eu dou atividades para fazer mesmo, sabe? Se abrir para novas amizades, chamar um amigo, uma amiga antiga para conversar, tomar um café. Sabe aquela comidinha que a pessoa gostava? Você não quer fazer, você não quer comer, porque parece que é um desrespeito. E aí, quando que você vai comer de novo, né? Então, vai lá, faz essa comida, mas pensa como se você estivesse honrando a pessoa, né? Ah, ela gostava disso aqui, e come. Porque é muito difícil você voltar, você fazer coisas pequenininhas, coisa que você fazia sem nem perceber. Você para de fazer. Se você for olhar, você vai perceber que você não está mais nem vivendo. Entendeu? E esse
e-book eu deixo várias pequenas atividades assim, são 81 páginas, né? Onde no começo eu abordo o entendimento, né, do trauma, conta um pouquinho do que aconteceu com a gente, na minha família, um pouco do trauma, do apego, por que é importante lidar com o luto, né? Porque, como eu falei, a longo prazo, tudo isso somatiza e você vai começar a ter doença física. E aí as pessoas às vezes não sabem, por que eu tô com isso? Olha para trás, toda a tua bagagem, todo o sofrimento que você ficou guardando, né? Uma hora o teu corpo vai trazer esse resultado para você, né? Que não vai ser bom. Então, muito é um olhar para si, né? Eu estou precisando de ajuda, vai lá, procura por um tempo, né? E o e-book eu fiz por quê? Porque às vezes também pode ser que a pessoa não tenha tantas condições financeiras, mas ela pode fazer em casa, né? É uma autoterapia. É uma autoterapia onde o dia que ela não estiver bem, ela tem ele, ela vai lá e pode até escolher, não precisa fazer numa sequência, né? Mas como tem várias atividades, a pessoa escolhe qual que está fazendo mais sentido nesse momento. É sair para conversar com alguém? Não, não é. Eu quero ficar sozinha, eu quero só escrever o que eu estou sentindo, só para poder desabafar comigo mesma, né? Você vai lá e faz. Então, tem várias atividades que eu deixo lá, né? Para a pessoa poder começar a se reerguer, dar os primeiros passos de volta para a vida, né? Porque tu tem que voltar a viver, né? Você fica um tempo ali. Eu me senti assim, um tempo assim, sem. Eu me considero que eu fiquei 1 ano e meio sem viver, porque eu só existia, né? Pois é. É um processo doloroso. Agora, a gente pode dizer que o luto e a depressão, elas caminham juntos. A pessoa que está enlutada, ela automaticamente vai se enfiar numa depressão, ou isso não acontece geralmente assim? Não é uma regra, né? Tudo vai depender da pessoa, de como que ela enxerga a situação, de como que ela quer, de como que ela escolhe viver, porque também tudo é uma escolha, né? Tudo que a gente quer melhorar na nossa vida, a gente tem que fazer um esforço, né? Um esforço de fazer um movimento de você ir para o que é bom. A nossa vida, ela é feita das nossas escolhas. Então, o que é o certo? A gente escolher aquilo que vai nos fazer bem, né? Mas não precisa ter pressa com o luto, né? Tem gente que em poucos meses tá bem, tem gente que vai levar 2, 3 anos. A pessoa tem que viver o luto no tempo dela, que faça sentido para ela. Desde que ela não viva nesse ciclo, né? Desde que ela não se torne o luto. E sim, ela viva ele aos poucos, e aos poucos ela vai percebendo que ela pode voltar, né? E, claro, se ela busca ajuda, ela tem ferramentas para ela poder sair disso mais rápido, né? E começar a ter as boas memórias e guardar isso para si, né? Não vou dizer, nossa, depois disso eu tô... Tem dias que eu choro, sim, eu tenho saudade e ponto, né? Mas a gente tem que continuar. E se a gente for pensar, como que a pessoa ia querer que você ficasse aqui chorando para sempre ou que você fosse viver, né? Que você fosse aproveitar essa experiência que tu tem aqui hoje. Porque o que a gente sabe é que a gente tem essa vida agora, né? Independente das crenças religiosas que cada pessoa tem, uns acreditam que após a vida a gente continua, outros não, mas o que a gente, uma coisa é certeza, essa aqui a gente tem, né? Então, o que a gente vai fazer com essa? Exatamente. São certezas duas, né? Só mais uma certeza que a gente tem. É que a morte é inevitável. Sim, inevitável. Faz parte, né? Faz parte da vida e a vida é feita de ciclos, né? A gente vai mudando ao longo da vida. A gente tem criança, quando você é criança, a tua identidade é de uma criança. Quando você é adolescente, a tua idade é de adolescente. Depois você é adulto ou é solteiro. Você tem determinados comportamentos, daí você casa, aí você já é uma outra identidade. De repente, você perde alguém da família, e aí você, no meu caso, aí eu não tenho mais meu pai presente, então quem eu sou agora, né? Você se sente completamente sem base. E aí você fica perdido, né? Então a tua identidade vai mudando, a vida vai te transformando de qualquer forma, né? É ciclo, vai encerrando, não tem o que fazer. A gente que está de fora, né? Quando a gente olha uma pessoa enlutada, que a gente está de fora, fulano perdeu não sei quem. Caramba, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar ela.
nesse período. Como que a gente pode estar lidando com uma pessoa enlutada? O que que a gente pode fazer por essa pessoa, ajudar de maneira positiva, porque às vezes o luto dela está desenvolvendo ali uma depressão, ela não quer sair de casa, não sei o quê. Então, como que a gente, que está vendo esse sofrimento todo em torno dessa pessoa, pode lidar com ela, pode ajudar uma pessoa enlutada? É claro que depende muito do perfil da pessoa, né? Mas o principal é ouvir. Às vezes a pessoa só quer desabafar, como eu falei no começo, às vezes você fica falando, fica falando, fica falando. Nem todos estão ali dispostos a ouvir, mas quem tá, só escuta, porque a pessoa quer ouvir, entendeu? Muitas vezes só o fato dela falar, a dor já vai aliviando, né? Mas, claro, se a gente percebe que a pessoa está entrando em um processo muito longo de sofrimento, a gente pode ajudar e tentar passar para ela, olha, não é legal procurar ajuda e dar sugestões para que a pessoa realmente busque ajuda, né? Porque senão realmente ela vai cair numa depressão e não consegue sair mais depois, né? Mas a escuta ativa é muito importante, porque a pessoa, tu não tem muito o que falar, né? Tu vai falar o quê? Sinto muito? Sinto muito? A pessoa só quer falar. Às vezes pode até falar coisas ruins, porque eu mesma, quando eu estava com raiva, eu falava umas coisas que depois nem eu acreditava que eu tinha falado, né? Eu pensava, meu Deus, tem coisas que a gente fala que nem eu acredito que eu falei. Mas é porque tu tá com raiva, né? Então, tem coisa que tu só tem que deixar a pessoa falar, porque ela é a fase, ela vai ter que desabafar, né? Então, é um dos melhores caminhos, né? Ouvir e deixar a pessoa fora, ela vai tirando, né? Ih, gente, acho que ela caiu aí. Valéria, querida, Oi, ela caiu aí? Ah, você travou e voltou agora, voltou. Tá travou? me vendo? Sim, sim. Ah, você travou aqui, parou de falar. Você estava falando desse processo, sim. Agora, você, como trabalha com esse tipo de assunto, com pessoas que lidam com isso, como que a terapia, por exemplo, pode ajudar uma pessoa enlutada a longo ou a curto prazo? Bom, como eu trabalho com hipnoterapia, como que acontece uma terapia com esse tipo de ferramenta, né? A gente busca voltar naquele trauma especificamente, ressignificar ele, porque a pessoa precisa se brindar daquela dor, né? Então a gente volta naquele momento, ressignifica toda aquela dor que aconteceu, traz ela de volta, né? Com reprogramação mental, a gente, conforme o cliente, né, a gente faz personalizado, então a gente ressignifica, traz todo um outro entendimento para aquilo que aconteceu, para que a pessoa possa enxergar de outra forma, né? Existem técnicas também para a gente liberar a alma da pessoa para ela realmente descansar. Então, essa é uma das mais poderosas que são aplicadas, né? Que é você deixar a pessoa realmente ir, porque muitas vezes o sofrimento nosso aqui, a gente também prende, né? O outro. Tem que deixar a pessoa descansar. Então, essas são as ferramentas que eu utilizo, né? De ressignificação e reprogramação mental, para que a pessoa possa voltar à vida e começar aos poucos criar a sua nova identidade e escolher o caminho que quer seguir, né? E aí a gente faz um plano de ação para a pessoa, por onde ela vai começar, né? Para ela poder começar a dar os primeiros passos, né? Porque o cliente, ele tem que entrar em ação, porque a vida é dele, né? Na terapia, a gente nunca pode ser passivo. A gente tem que trazer o entendimento e depois colocar em prática e seguir a vida, né? Gente. E assim, na sua concepção, qual é o maior desafio que você, como profissional, enfrenta ao ter que lidar com uma pessoa enlutada? O maior desafio sempre é a resistência, né? Se a pessoa tem muita dificuldade de deixar outra pessoa partir, porque tem que querer, né? Toda terapia é assim, na verdade. Quando a pessoa
pessoa realmente tem que querer para que aconteça. Tem que deixar aquilo para trás. Daí acontece. Tem que estar aberto, né? Sim. Tem que, tem que se autoajudar também, né, gente? Não pode se fechar. Tem que procurar ajuda. Tem que saber que vai vivenciar essa perda, esse luto por um período que vai doer, que vai doer, que vai doer, mas que vai passar. Às vezes pode Depois... acontecer também, claro que isso é de forma inconsciente, né? A pessoa pode estar triste e recebe bastante atenção, e aí talvez inconscientemente ela nem queira sair desse processo porque ela tem atenção. É um ganho secundário que a gente fala, né? Então tem tudo isso que pode acontecer. Se a gente, dentro das atendimentos, a gente consegue entender se isso está acontecendo também, né? Sempre tem que partir da pessoa, eu realmente quero sair disso, né? Ou tenho ganhos secundários com isso, entendeu? Então, é todo um processo que a gente analisa, né, dentro da vida do paciente, no dia a dia dele, quem convive com ela, né? Tudo isso é analisado dentro de um processo terapêutico. Agora existe... Fala, pode falar. Não, eu ia fazer um comentário também, porque como a gente falou, assim, de quem convive com a pessoa, uma coisa que é importante entender também é que homens e mulheres são diferentes um do outro, né, no processo. O homem, ele vai muito mais para ação, ele vai colocar a mão na massa, vai fazer outra coisa, ele não vai ficar pensando nisso. A mulher, ela já tem um outro perfil, ela vai procurar, eu procuro terapia, eu vejo que muito mais mulheres que entram em contato comigo do que homens para terapia, né? Então, ela já procura outra ajuda. O homem não, ele vai para ação. Às vezes, como é que eu vou te dar um exemplo? Por exemplo, um casal que perde uma criança. A mãe vai desabar, o pai vai arrumar coisa para fazer para não ficar, né? E aí acaba tendo atrito, às vezes chega até a divórcio, porque um não entende o processo do outro que é diferente, né? Então, o respeitar a forma que cada um lida com a sua dor é o principal, porque a pessoa morreu, mas as pessoas que estão ao seu redor ainda estão vivas e estão ali. E é como se você ficasse tão submerso naquela dor que você esquece dos vivos que estão com você, né? Então, esse entendimento, a terapia também traz esse entendimento, para você não esquecer de quem está com você, porque você realmente mergulha numa dor que você esquece de quem está aqui ainda. Sim. Afasta as pessoas, né? Você se torna deve ser horrível falar isso, gente, mas é como eu me senti, é como eu vejo as pessoas se sentindo. As pessoas vivem mortas. A vida está acontecendo e ela está morta. Ela morreu em vida. Ela está ali, ela não instala nela. Então é bem complicado. Agora, a terapia em grupo, Valéria, pode ser uma coisa a mais para uma pessoa buscar ajuda, ou ela precisa necessariamente fazer terapia de modo individual, só ela e o profissional? Como é que funciona essa dinâmica? É questão de interesse do próprio paciente, né? Porque em grupo, eu já gosto de trabalhar bastante com entendimento e troca de experiência, né? Porque a terapia em grupo, você escuta a dor do outro, você compartilha a sua dor e você vê que as pessoas passam pelas mesmas coisas que você e começa a ficar mais leve, né? E aos poucos você vai se soltando e vendo que não foi só comigo isso, o que eu senti, né? E claro, algumas técnicas podem ser aplicadas também né? Tem vários tipos de técnica, mas em grupo tu pode fazer, eu posso aplicar outras, mas é tão válido quanto, né? O bom é que você faz essa troca com outras pessoas que vivenciaram, né? A perda de alguém. Então, também é tão rico quanto fazer individual, né? Muitas pessoas às vezes preferem fazer sozinhas, vai muito do perfil da pessoa mesmo, né? Mas o resultado também é o mesmo, né? O importante é você sair dali, da onde você está travado, né? Que você não consegue voltar para a vida. A forma que você vai buscar tem que fazer sentido para você, né? Essa consciência é importante. Agora, você pode ler para a gente ou a sinopse do seu livro, para o pessoal se inteirar ainda mais sobre
A vida após a partida de quem amamos, ou algum trecho do seu livro que você acha importante não, que você acha válido compartilhar com a gente agora. Deixa eu escolher um nome. Eu só não vou ler, gente, porque eu vou tossir pra caramba. Vocês estão vendo que até o tom de voz está baixo hoje, né? Então, geralmente eu faço bagunça. Eu vou ler um trechinho pequenininho aqui, já que a gente estava falando de terapia, né? A terapia é o melhor caminho para te ajudar a buscar dentro de si uma maneira de transformar os sentimentos de dor em boas lembranças. A partir do momento que você permite a ressignificação dessa dor, tem a oportunidade de se reconstruir, evoluir e construir uma nova identidade. Afinal, você sabe que vai continuar a vida, mas nunca mais será a mesma pessoa. Então é preciso se perguntar qual será o seu propósito e como vai querer viver a sua vida. Esse é o caminho que a gente tem que fazer, né? Ai, ai. Agora, você tem um outro livro que se chama Controle a Ansiedade Naturalmente. Não é isso? Controle a Ansiedade Naturalmente. Você tá com ele físico aí? Não, esse eu não tenho físico, eu só fiz esse daqui mesmo. Esse da ansiedade, eu também deixo várias práticas de meditação, algumas atividades para a pessoa fazer no dia a dia, algumas dicas de como ela pode mudar determinados comportamentos para lidar com essa vida frenética que a gente tem, né, de trabalhar, chegar em casa, já faz tudo, a gente nem respira direito, aquela respiração curtinha, e aí eu explico várias coisinhas que você pode ir fazendo para você controlar a tua ansiedade, né? O processo ansioso, a ansiedade é comum, né? Porque o jeito que a gente vive hoje, não tem como tu não ter pelo menos um pouquinho de ansiedade. Mas esse e-book ali, ele é bem, eu fiz ele curto e objetivo, ensinando a fazer meditação, pequenos minutos por dia, chegando em casa, tendo outro tipo de comportamento, não ir direto para a TV. Quando você for jantar, você só jantar. Às vezes, quando a gente vê, a gente está comendo e no celular respondendo, e nem mastiga direito, e aquilo já, né? Enfim. Então, tudo é a maneira que a gente vive, né? Então, esse dali é uma forma da gente trabalhar a respiração, buscar tirar um tempo para a gente fazer as coisas uma de cada vez, porque o ser humano ele faz uma coisa de cada vez. Existem várias teorias que fazem e hoje é vendido muito que você tem que ser o melhor e você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E todo mundo toma um ansiolíticozinho, né? Que não é bom. Você sabe que... Desculpa, pode concluir. Não, então, daí ali eu fiz várias técnicas e dicas para que a pessoa comece a ter uma nova rotina, né? Mais saudável, onde você, com o tempo, possa até nem precisar mais tomar um ansiolítico. Eu já tive uma fase no passado que eu tomei por 1 ano, mas eu pensei, antes de eu começar a estudar, né, para me tornar terapeuta, eu tomava e eu pensei, eu não quero isso para mim. E aí eu comecei a estudar e fui entendendo, né, que é comportamento mesmo. Você tem que entender e colocar tudo isso em prática para que você não necessite de medicação, né, que seja lá a última opção que você tenha que tomar, mas senão você é só mudanças de comportamento, você começa a ter uma vida saudável, né, sem medicação. Eu recebi uma escritora ontem aqui no podcast, que ela tem ansiedade, assim, altíssima. A mãe dela também trata a ansiedade, ela tem, a irmã tem, e ela, assim, 5 minutos de live. Ela falou assim, eu não sabia se eu ia vir, porque eu já estava pensando nas perguntas que você ia me fazer. Eu quase desisti 2 vezes, porque tem 2 noites que eu não durmo por causa dessa entrevista. Porque eu já queria te dizer quais eram as perguntas que você ia me fazer. Eu falei, calma. Ó, ela estava numa euforia, numa ansiedade. Ela estou com medo de falar
o que não é para falar, que eu falei, respira, a gente vai rir, a gente vai falar de livro, tentando dar uma acalmada nela, porque ela estava no 220. E o que eu tenho visto diariamente são pessoas assim, ai, tô tomando um remédio para ansiedade. Ai, o médico me indicou um remédio para ansiedade. Ai, tô tão ansiosa ultimamente. Não, agora eu sofro de ansiedade. As pessoas já se intitulam que elas estão com eu não sei se é doença, transtorno, condição da ansiedade. Porque tudo é ansiedade. Remédio para todos os lados. Psiquiatra, terapeuta, não sei o que lá, não sei o que. Então, todo dia aparece uma pessoa que está tomando remédio para ansiedade. A gente não, a gente vê que a rede social, a internet, está influenciando nas pessoas. Elas estão deixando as pessoas cada vez mais ansiosas. Você, como trabalha diretamente com isso, como é que você vê essa relação da pessoa desenvolvendo ansiedade, com rede social, querendo mais, almejando mais aquela vida que é diferente da dela, e isso vai causando um monte de coisa. Como é que você vê isso tudo profissionalmente? É muito perigoso. Sim, com certeza, né? A ansiedade é até um processo natural nosso, né? Mas em equilíbrio, claro. Porque assim, ó, a nossa mente é muito difícil a gente estar 100% presente, né? Então ela fica transitando. Quando ou você está no passado ou você está no futuro, né? Se você está no passado com seus pensamentos, você fica numa nostalgia, né? Lembrando das coisas. Se você vai para o futuro, é um processo ansioso, né? Mas o processo ansioso, ele também... por que a menina estava ansiosa contigo? Porque provavelmente ela nunca participa de entrevistas e ela não conhece, é algo desconhecido. Algo desconhecido sempre vai nos trazer ansiedade. Então, por exemplo, pode ver que você vai para o trabalho, você vai todo dia pelo mesmo caminho, porque se você for pegar um caminho novo, vai te dar uma certa angústia, porque você não conhece o caminho, pode se perder, você começa a pensar mil coisas. Você vai para a faculdade, você senta sempre na mesma cadeira, porque essa cadeira eu já conheço, esse lugar aqui eu já conheço. Então, tudo que você já conhece, se torna fácil, você vai fazendo de forma automática, né? Só que, ao mesmo tempo, tudo que você faz de forma automática, você já não está mais prestando atenção naquilo que você está fazendo, e você fica... Aí a sua mente fica transitando entre passado e futuro, né? Então, em que momentos você está realmente focado, né? Um exemplo é quando você está aprendendo algo novo, você fica realmente focado naquilo, e você está fazendo. A hora que aquilo vira automático, você está fazendo e a cabeça ou está lá na frente ou está lá atrás, né? Você está pensando em coisa que você já fez ou você está pensando em coisa que você tem que fazer. Então, é muito autoconhecimento, é você saber que quando você está fazendo isso, opa, eu tenho que voltar para o aqui e agora. Né? Então, assim, é você entender que isso acontece, que é normal, e que por isso que eu digo, às vezes a pessoa está tão frenética que daí chega um momento que realmente precisa tomar o remédio. Mas será mesmo que precisa tomar? Ou é só o autoconhecimento mesmo, entender como é que a mente funciona? Como é que a nossa mente funciona? Então, se eu estou aqui, agora, prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, volta, tem que se chamar, a gente meio que brinca que sempre tem que se chamar de volta, né? Se chama de volta que você está no aqui e agora, senão você está transitando. Isso é extremamente comum, né? E também tem que entender qual momento que a pessoa está vivendo, né? Por que essa ansiedade? O que está por trás disso? Né? Tem alguma situação com a família, tem alguma situação com relacionamento, enfim, né? Aí você tem que entender um pouco, você mesmo pode fazer essa autoanálise. Tem alguma coisa que está desencadeando isso em mim? Rede social, como você falou, claro, a gente tem que saber usar de forma inteligente as ferramentas, né? Mas claro que eu enxergo hoje que elas são condicionadas para que você fique distraído lá, né? E aí você começa a querer que cada vez mais ter aquilo que as pessoas mostram. Mas as pessoas mostram só o lado bom, né? Ninguém vai mostrar o lado ruim Ninguém mostra da o vida. Rivotril, né? Ninguém mostra. Então, exato, né?
Então, assim, a saúde mental, a gente sempre tem que olhar para isso. Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia estão buscando mais isso, porque elas estão entendendo que você precisa olhar para todas as áreas da tua vida, né? O nosso corpo é mental, é físico, é emocional e espiritual. Tem que estar tudo em equilíbrio para que você esteja realmente saudável, né? Ainda existem muitas pessoas que têm um pouco de preconceito com isso, mas eu acredito que as pessoas estão se abrindo cada vez mais para isso, né? Buscar o seu bem-estar. Muito bem. Agora, tem aí previsão de lançamento? Você está trabalhando em algum livro novo? Como é que tá isso? Sim. Eu estou para finalizar agora um livro digital também para quem saiu de relacionamento abusivo, que também é uma das demandas que aparecem bastante para mim, né? Acontece muito. E aí eu estou terminando esse material e devo estar começando a divulgar ele logo também, né? E esse também vai ser bem importante para as pessoas começarem a dar os primeiros passos, né? Eu sempre faço um material com atividades para que a pessoa possa fazer isso, né? Como eu falei, não tem como você fazer terapia e ficar passivo. Você tem que botar a mão na massa e tem que fazer isso por você, né? Por você. Você tem que ir para ação e mudar a tua vida. O que está ruim? Entender, né? Principalmente entender por que eu atraí um relacionamento desse? O que eu tenho que aprender com isso? Não é em forma de acusação do outro, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo comigo, mas por que você não se colocar como vítima, mas você atraiu essa pessoa, né? Então, o que você tem que aprender? Porque se a gente for olhar, todos nós estamos aqui para evoluir, né? Eu não sou mais a pessoa que eu era no passado, eu não sou mais a pessoa de ontem, porque cada experiência que você passa já te transforma, né? E às vezes a gente teve um relacionamento com a pessoa, vai ficar guardando raiva, vai ficar guardando rancor, tudo isso vai te trazer problemas depois, né? E você entender que a pessoa também tem o processo dela, então ela tá ali para evoluir no tempo dela, né? Se a pessoa não te acompanhar, não vai funcionar. Você vai ficar num nível de consciência, a pessoa em outro. Então, em algum momento, vocês vão acabar não tendo mais conexão, e aí pode terminar. Mas você tem que buscar esse entendimento, né, de você. Por que você atraiu essa pessoa? O que você tem que fazer de diferente para que você não tenha mais esse tipo de experiência, né? E aí é nesse sentido que eu trabalho também, no entendimento do que você tem que aprender com isso e liberar, principalmente se liberar do relacionamento, né? Muitas vezes a gente eu trabalho muito com divórcio energético, né? Porque você pode até assinar os papéis do divórcio, mas você pode continuar conectado com essa pessoa, tanto que tem pessoas que se separam e nunca mais conseguem entrar num relacionamento novamente, mas porque ainda está conectada com a outra. Às vezes, com uma pessoa do primeiro relacionamento que você teve na vida, você está conectado até hoje ainda e nenhum dá certo, né? Então, o divórcio energético é aplicado também para isso, né? Dentro da terapia, que são as terapias a linha que eu trabalho é holística, né? Então, a gente tem várias ferramentas para fazer essa desconexão. E é um material que logo, logo vai ficar pronto, né? Então, ali eu falo um pouquinho, a pessoa pode dar os passos dela, e se ela quer mais que isso, daí, dentro da terapia, é aplicado, né? Isso muito me interessa. Essa parte energética aí, de desligamento de pessoas, isso me interessa. Quem quiser... Ele é também, não só para relacionamento, né? Até no luto tu pode fazer, porque às vezes você tá, por exemplo, perdeu a pessoa e não consegue realmente acalmar, é aplicado o divórcio energético, né? Tipo, você corta o laço com a pessoa e permite que a pessoa siga a vida dela e você segue a tua, né? Quando eu digo cortar o laço, não é algo ruim, é algo que só vai liberar, né? Sim. Liberar. Agora, quem quiser fazer esse trabalho com você, começar um processo, a gente não sabe quem vai estar assistindo a live daqui a 10 dias, por exemplo, pode estar passando por esse processo de luto e querendo procurar uma ajuda. Como que a pessoa entra em contato com você? Você faz atendimento online? Como é que isso funciona? Sim, eu faço online também, né? A pessoa pode entrar em contato comigo no próprio perfil, tem o meu contato, a pessoa pode me chamar, né? E a gente pode agendar online, não tem problema nenhum. Praticamente hoje eu estou só atendendo online nesse momento, né?
É só entrar em contato comigo, a gente agenda uma sessão, dependendo do caso, se a pessoa sentir que precisa de um acompanhamento semanal, aí é uma análise de cada um, né? Tudo depende de como que a pessoa está vivendo, o que que ela está passando nesse momento, como que está para ela, né? Às vezes as pessoas conseguem lidar de uma forma mais leve, então poucas sessões já vai ajudar a pessoa a conseguir dar esse passo. O principal é a gente criar um planejamento para que a pessoa comece a dar os passos depois, né? Nas sessões da terapia, fazer esse trabalho, para a pessoa continuar. Só me chamar Qual é, pelo perfil que a gente pode agendar. qual é o seu Instagram, Valéria? É Luto Consciente, @Luto Consciente. Ele é linkado com o meu, eu tenho um outro perfil separado, porque daí esse eu criei mais para esse material, e eu tenho um outro que eu estou trabalhando, então, relacionamentos abusivos, né? Mas ele está linkado um com outra pessoa, também consegue conversar comigo, pegar meus contatos, ou ver meus outros projetos que eu tenho também, né? Que é voltado para relacionamento abusivo. Muito bem. Agora, seus livros estão à venda onde? Quem quiser A Vida Após a Partida de Quem Amamos, consegue só o digital, tem físico, o do controle e ansiedade naturalmente também. Os seus livros, como que a gente consegue? Por enquanto, os dois são digitais, né? Como eu acabei de lançar, eu tenho que sentir como é que as coisas estão acontecendo. E a minha ideia é trazer eles para o físico, sim, só que tem que ser com calma, né? Então, a gente vai. Eu tenho eles na Hotmart, então o link dele de compra tá ali no Luto Consciente. Tem o link do A Vida Após a Partida de Quem Amamos. E eu tenho o link lá, né? Muito bem. Botei o Instagram. Vamos abrir o sorteio? Vamos? Uhum. Vamos abrir o sorteio. Você vai sortear qual e-book, Valéria? Eu vou Ou quantos sortear. e-books? O que você quer Eu vou fazer? sortear 2 de cada. 2 do Dois de luto e 2 cada. de ansiedade. Uhum. 2 de A Vida Após a Partida de Quem Amamos. E 2 do controle a ansiedade naturalmente. Gente, vai printar aqui e vai mandar no Instagram que a autora acabou de falar, luto consciente. A Tássia já falou que eu quero. Então, ó, printou aqui, mandou lá no luto consciente. São 2 e-books, 4 e-books, na verdade. O 2 de A Vida Após a Partida de Quem Amamos e controle a ansiedade naturalmente. Vocês meio com controle. Põe Uhum. lá no print, lá no Instagram. Valéria, quando a live fechar, você vê no seu direct quem mandou e aí envia através da Amazon, do e-mail. Tem um método lá. Os próprios leitores já se aceitam lá e você manda. É super fácil. Qualquer coisa, manda mensagem. Se eu puder te ajudar, eu te auxilio sim. Sim, Tá? tá. Muito bem. Olha, eu quero esse bate-papo todo mês aqui no podcast. Acho que você Essa tem é a que voltar todo primeira vez que eu mês. sou entrevistada, eu tô até nervosa, né? Dá até uns brancos, assim, a pessoa pergunta, a gente até fica... Mas acho que eu me saí bem, né? A gente tem que Você ser foi como a gente é. sensacional. Eu é que não estou 100%. Eu geralmente faço bagunça, eu falo alto, não sei o que. Isso dá boas risadas. Mas eu estou numa semana onde a minha alergia atacou, que nem o tom de voz eu tô tendo que controlar. Então, assim, foi mais devagar a live, foi uma delícia conversar com você, conhecer mais o seu trabalho, não só de escritora, mas de terapeuta, ajudar milhões de pessoas, centenas de pessoas, porque a morte ela existe, ela é a única coisa certa na vida e as pessoas vão sofrer por perder aquelas que elas amam. E isso faz parte da vida, faz parte do processo. Que bom que temos profissionais como você que estão no mercado trabalhando com esses assuntos. Mas eu tenho que te agradecer, desejar sucesso
e dizer que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Obrigada. Eu que agradeço por poder trazer o meu trabalho para as pessoas conhecerem, né? Eu que vivi a perda, né? De uma forma tão repentina e dolorosa que foi. Então, para eu falar um pouquinho disso, né? Eu sempre trabalhei por mais de 15 anos com RH, então eu cuidava da parte de medicina do trabalho e treinamento de CIPA, e de repente eu perco meu pai por um acidente de trabalho e aquilo não entrava na minha cabeça e, tipo, eu conhecendo as leis como devem ser, né, deveria ser, e vendo que ele perdeu a vida por muitas falhas, né, então eu fiquei numa revolta, assim, que eu queria sair brigando com todo mundo, né? Então, eu pensei assim, eu já estava há um tempo fazendo vários treinamentos, vivências, e aí você começa a se desenvolver e tu vai pensando, agora estou evoluindo, estou evoluindo. Aí acontece uma coisa dessa e você, pá, cai lá num nível de consciência, assim, baixíssimo, porque é muita raiva, muito ódio que eu sentia. Demorei um bom tempo para começar a voltar e ter que aceitar. E aí, como as pessoas fala de tudo, né? Ele não sentiu dor, porque foi muito rápido, e isso e aquilo. Eu não queria nem ouvir, não queria nem ouvir as pessoas falando isso, eu só queria, era raiva, né? Então foi um processo bem doloroso, por tudo que eu tinha de conhecimento e vendo como ocorreram tantos erros, né? E ele foi embora e não tem jeito, né? Então foi bem difícil para mim, assim. Em uma das vivências que eu fiz num curso lá em São Paulo, um médico falou para mim assim, olha, pega toda essa raiva que tu tá sentindo e cria algo bom. Aí na época, tinha 2 meses que ele tinha falecido, eu não conseguia sentir nada de bom, nada. Eu pensei, eu não vou conseguir. E daí foi, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu pensei, algum dia eu consigo fazer algo bom. E esse ano eu comecei a me sentir um pouco mais forte, comecei a voltar a viver, voltar a sorrir, tá? Sem sentir culpa. E aí eu fiz um material, né? Então, como eu falei no começo, é meu queridinho, porque ele tem uma história muito triste e ao mesmo tempo de transformação em mim, para mim, como pessoa, né? Me transformei totalmente. Não tenho nada a ver mais que quem eu era antes e agora, né? A dor te transforma de uma forma impressionante. Então, eu fico feliz que eu possa contribuir com as outras pessoas e apresentar o trabalho. Eu agradeço a chance que você me deu de eu estar apresentando, porque eu acredito que ele vai ajudar muitas pessoas, né? Conforme ele for chegando, atingindo mais pessoas, a pessoa sentir um chamado de buscar essa ajuda, né? Eu tenho certeza que vai ajudar a pessoa a passar pelo que eu passei de uma forma bem mais leve, né? Que maravilha! Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live ainda e depois só amanhã. E depois só segunda-feira. Valéria, um beijo, amor. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom final de semana, bom finalzinho de semana e final de semana para todos.